Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Então, meus amores, esse vídeo ele vai ser muito longo, porque eu já fiz alguns vídeos sobre plantio, substrato, madeira, etc, que vai ser acoplado a esse vídeo. E esse vídeo é importante porque ele vai te trazer alguns esclarecimentos sobre orquídeas gêmeas. O que é isso? Quando eu era mais novo, existia as revistas Como Cultivar Orquídeas, Brasil Orquídeas, eu escrevia para alguma dessas revistas, a 1900 Dinossauro, né? E uma das minhas matérias que eu coloquei nessa revista, Mundo das Orquídeas, foi sobre orquídeas gêmeas. O que são orquídeas gêmeas? Orquídeas gêmeas são aquelas que têm muita semelhança, certo? Tanto na forma floral como no vegetal, outras nem tanto na forma vegetal e outras nem tanto na forma floral, mas que quando você bate o olho, muitas pessoas que não entendem muito acabam confundindo as plantas. Então, depois desse vídeo, vai seguir uma sequência de fotos que vão colocar plantas lado a lado para vocês fazerem os comparativos, tá? E à medida que eu for falando, eu vou explicando alguma coisa, tá certo? Mas antes, eu vou falar sobre essa planta aqui, que eu comprei como Cattleya nubilis cerulea, mas na verdade acabei descobrindo que se trata de uma Cattleya Brazilian Gel, não sei falar inglês, claro que não, nunca soube. Então, eu fui alertado com relação a isso, que a Cattleya nubilis cerulea oceano se trata de um retrocruzamento, ou seja, de Cattleya nubilis cerulea com um híbrido que é Cattleya nubilis com Cattleya valkyriana. Acontece é que existe uma planta também que muitos acreditam até hoje, eu ainda continuo acreditando que seja o híbrido natural entre Cattleya valkyriana e Cattleya nubilis, que se chama Cattleya mesquita. Mas para algumas pessoas entendidas do assunto, a Cattleya mesquita se trata de uma planta original, ou seja, de uma espécie, e que a partir dela, certo, se bifurcou, se ramificou as novas espécies, sendo a Cattleya nubilis e a Cattleya valkyriana, uma para cada lado, tá certo? No entanto, ainda existe a Cattleya violácea, que faz parte desse grupo, né, o grupo da Cattleya nubilis, o grupo da Cattleya valkyriana, e o grupo da Cattleya mesquita, que não se encaixa nesse enquadramento aí, porque é uma planta um pouco fora do padrão das mesmas, mas mesmo assim faz parte desse grupo, tá certo? Então, por que eu estou falando isso? Eu comprei essa planta para que eu fizesse cruzamentos com ela, tá certo? Então eu já coloquei vários araminhos aqui nas flores, a qual eu polinizei, certo? No entanto, quando eu vender os síndriles ou engordar os bebês aqui no meu orquidário, é claro que eu vou especificar do que se trata. Eu vou pesquisar melhor a fundo sobre essa Cattleya nubilis cerulea oceano, se realmente ela é proveniente de um possível cruzamento de Cattleya nubilis com Cattleya valkyriana, tá? Para ter certeza. Mas já me especificaram, já me disseram que sim. Francisco, mas por que essa planta tem uma semelhança tão grande, tão forte com a Cattleya nubilis? Porque quando você faz retrocruzamento, você afina os traços, tá certo? Você melhora os traços, você purifica os traços. Nunca vai se tirar a genética da hibridagem aqui, nunca. Por mais que você cruze de novo isso com nobilho, isso de novo com nobilho, lá no seu DNA vai estar lá, né, escrito que essa planta recebeu outrora uma polínia de uma outra espécie, tá certo? Então, se eu jogar, igual eu coloquei políneas de Cattleya nubilis Amali Beira Rio. Então quer dizer que as filhas dessa planta vão nascer com características mais acentuadas, mais fortes de Cattleya nubilis, assim apagando um pouco os traços, né, do possível híbrido, do possível da mistura. No entanto, como eu sou uma pessoa que não gosto de desonestidade, acho horrível esses estelionatários, essas pessoas maliciosas, ficar vendendo gato por lebre, eu não faço isso. Eu vou especificar exatamente o que eu fiz aqui, o que aconteceu aqui nesse cruzamento, tá certo? Acontece muito também no meio da Cattleya valkyriana, né? Pega-se uma Cattleya dolosa, cruza-se com a Cattleya valkyriana, então automaticamente as plantas descendentes vão ter traços mais refinados, mais convincentes de Cattleya valkyriana. E às vezes passa desapercebido pela maioria das pessoas e você acaba comprando uma dolosa, que é no caso
foi feito um retrocruzamento achando que é uma valquiriana e não é uma valquiriana. Isso acontece muito no mercado porque existe um interesse financeiro de muitas pessoas de ganhar dinheiro em cima dessas coisas, tá? Porque o melhoramento genético ele leva-se muito tempo e algumas pessoas descobriram um atalho, né? Esse atalho que é fazer esses cruzamentos, né? E fazer o retrocruzamento para que a planta tenha características, né? Do que eles desejam, tá bom? Então fica a dica aí. Amores, então, sobre as plantas gêmeas, a ordem das fotos vai ser o seguinte: Cattleya guttata e Cattleya tigrina. Eu colei as duas fotos, você vai pausar, tá? Mas geralmente não temos dificuldade nenhuma de saber do que se trata. A Cattleya guttata tem um labelo menor, floresce geralmente no final do verão para o outono, tá certo? E característica física é bem semelhante à tigrina, tem pseudobulbo longo, é bifolhada, produz muitas flores, tá certo? E tem uma gama, uma variação enorme na coloração das flores. No entanto, o cheiro, o aroma da Cattleya guttata é mais suave e o labelo é menor, isso é assim, sem dúvidas, você não vai ter dúvida nenhuma. A Cattleya tigrina, ela já é mais robusta, a floração é uma floração mais carregada, mais serosa, o labelo é bem maior, o labelo é gritante quando você vê uma Cattleya tigrina. Geralmente elas assumem uma coloração mais para o chocolate, para o castanho, raramente por verde, que é típico na Cattleya guttata. E a Cattleya tigrina tem um cheiro maravilhoso de cravo e canela, então não tem como se enganar, é perfeito esse aroma, esse cheiro. E a Cattleya tigrina floresce na primavera e no verão, tá certo? Geralmente mais para outubro, novembro e dezembro. Beleza. A segunda foto vai Cattleya valquiriana, Cattleya nobilio e Cattleya mesquita, tá certo? À primeira vista não tem como confundir. A Cattleya valquiriana é bem típica, né? Aquele detalhe da manchinha do labelo é bem reduzido, tá certo? A Cattleya valquiriana ela pode florescer tanto com falso pseudobulbo como diretamente na folha, e ela também geralmente é monofoliada, ela dá uma folha monofoliada, ela só dá uma folha. Raramente você vai ver uma Cattleya valquiriana com duas folhas. Cattleya nobilio produz duas flores, tá? Produzem duas folhas, tá certo? O vegetal, você consegue perceber que é um vegetal diferenciado. A Cattleya nobilio, ela floresce com falso pseudobulbo, ela lança um broto. Você acha que vai dar folha, mas aí ela lança os botões nesse broto, direto nesse broto. Geralmente floresce nos meses de agosto e setembro, e a Cattleya valquiriana em maio, apesar que valquiriana aqui floresce o ano todo, mas no habitat que eu tô falando. E a Cattleya nobilio tem uma mancha amarelo-limão no labelo muito ampla, muito espalhada, tá? Sem contar que a Cattleya nobilio, ela produz flores maiores, flores mais vistosas, perto da Cattleya valquiriana. A Cattleya mesquita, a gente acredita que seja um híbrido natural entre as duas, é bem intermediário, ora bifolhado, ora monofolhado, tá certo? Aquela manchinha do labelo, ela fica intermediária também, não fica nem reduzida e nem ampla demais. E a planta, o vegetal é muito parecido com a nobilio, tá certo? Assumindo aquele verde claro. E assim, tem que ter uma certa intimidade com a planta, com essas plantas, para você saber diferenciar bem, tá? Bem, Cattleya granulosa vezes Cattleya chofediana. Então, a Cattleya granulosa é mais para o nordeste, né? Pernambuco, lá para cima, certo? Então, a Cattleya granulosa Bem, eu não sei. Inclusive na minha matéria lá na revista Mundo das Orquídeas, eu não soube falar exatamente qual o diferencial, né? Falaram que era o labelo mais comprido, o labelo mais curto, e na verdade eu não consegui ver essa diferença. E a Cattleya chofediana é aqui do Espírito Santo, né? Mais para o sudeste, floresce mais ou menos em épocas diferentes, a granulosa floresce no verão e a chofediana na primavera, um pouco antes. É uma confusão essas duas plantas. Eu realmente não consegui ver muita diferença. E ambas assumem todas as variedades cromáticas de cor, tanto em uma espécie como outra. Eu não sei se é necessário fazer um exame de DNA para saber se realmente as duas são plantas diferentes, tá? Cattleya harrisonea e Cattleya lodigiese. Muitas pessoas confundem ainda, mas a Cattleya harrisonea
as flores são mais esguias, as pétalas e sépalas, o labelo é mais estreito, mais restrito. E a Cattleya lodgesi tem um labelo mais amplo, mais encrespado, com branco mais acentuado, tá certo? São plantas um pouco diferentes, dá para diferenciar. Cattleya agora é babado, correria e confusão. 4 cattleyas monofolhadas, tá? Sendo 3 do Brasil e uma do exterior, tá? Assim, mesmo sendo da América do Sul. Eu coloquei primeiro a foto da Cattleya gasqueliana, que não é do Brasil, tá certo? Depois eu coloquei a Cattleya labiata, que é do Nordeste brasileiro, a Cattleya gemani, que é do Norte do Brasil, da Amazônia, e a Cattleya varneri, que é do Sudeste. Então vocês vão ver assim, na hora que vocês verem as fotos, vocês vão ter muita dificuldade de saber o que é o que. A Cattleya gasqueliana, pelo vegetal, a gente consegue já diferenciar ela das outras. A Cattleya labiata e a Cattleya varneri tem um vegetal muito semelhante e flores muito semelhantes. Só a época de floração que diverge, tá certo? E o cheiro também. E a Cattleya gemani, eu nunca cultivei Cattleya gemani, nunca tive um contato mais amplo com a Cattleya gemani para falar o que a Cattleya gemani tem de diferente, a não ser de pertencer, ser nativa do norte do nosso Brasil, tá bom? Dunguisia arpófila com Hoffmannsangella cinnabarina. A Dunguisia tem um vegetalzinho bem esguio, ela é epífita, né? É aqui do Sudeste e pseudobulbo fino e folha fina, lanceolata, né? E flores alaranjadas muito semelhantes à Hoffmannsangella. Hoffmannsangella cinnabarina, rupícula de pedra, pseudobulbo grossinho, folhas rígidas, vegetal bem grosso, mas as flores são muito semelhantes. Pelo vegetal você consegue diferenciar, mas pelas flores você vai ter uma certa dificuldade. Encyclia kundergrabili, né, que é Andrique e Zaideli, são plantas muito semelhantes, mas a Andrique e a kundergrabili são epífitas e a Zaideli é rupícula, mas a flor é muito semelhante. Encyclia genisiana, que é a antiga Encyclia guilani vezes a Encyclia dichroma, tá? As plantas têm muita semelhança também. Só vendo o vegetal da genisiana é muito diferente da dichroma, mas pela flor às vezes a pessoa vai ter dificuldade, tá certo? Beleza. Então essas são as orquídeas gêmeas, tá? Para vocês abrangerem seus conhecimentos com relação a plantas que podem causar confusão. Amores, no início do vídeo eu estava falando sobre essa Cattleya que a princípio era nobilio cerúlea, mas se trata talvez da Cattleya Brazilian Gel, que é um híbrido entre Cattleya valquiriana vezes Cattleya nobilio. No entanto, essa planta, ela tá com essa forma porque essa Brazilian Gel foi cruzada com outra nobilio. Então, por isso que tem essa forma mais acentuada, mais refinada de nobilio. Igual, por exemplo, essa Adrocattleya aloha case, que muitos chamam de Lelioclatea aloha case. Isso é um híbrido que envolve primeiro, a Adrolelia púmila com Cattleya valquiriana, que gerou a Adrocattleya mini purple. E depois cruzou de novo com a Cattleya valquiriana para gerar a Adrocattleya aloha case. Então vocês podem observar que ela saiu de um patamar, né, de 2 plantas e reforçou a genética com a Cattleya valquiriana. Se a planta tiver sem flor e você olhar o vegetal, vocês vão observar que é uma valquiriana purinha. Mas pela flor, vocês observam que tem algo misturado aqui, tá certo? Agora imagina se eu jogar polínia de outra Cattleya valquiriana aqui. O que vai acontecer? As descendentes dessa planta vão sair muito mais acentuadas com as características de valquiriana. Se eu pegar políneas dessa Cattleya valquiriana rubra, né, que é filha de Carla, feiticeira e rubra calimã, vocês imaginam como que vai ficar, né? Vai acentuar os traços da Cattleya valquiriana, né? E muitas vezes, se a pessoa agir de má fé, pode estar vendendo gato por lebre, é o que acontece muito por aí. Tomem cuidado com plantas muito espetaculosas, tá certo? Beleza. Tá, aqui, para vocês verem. Isso daqui é uma Cattleya dolosa. É um híbrido primário, natural, de Cattleya valquiriana com Cattleya lodgesi. Olha que planta mais espetacular. O meu amado Cristiano Caserta vai lá em Rio Claro buscar essa planta, comprou de mim. Obrigado, Cristiano. Então, essa planta, se eu colocar políneas de Cattleya valquiriana nela, vai refinar os traços, né, da Cattleya valquiriana e usando toda a substância, né, toda a forma espalmada do labelo, das pétalas e sépalas nos seus descendentes.
pode, pode, não quer dizer, não é 100%, mas pode. Então a ideia é essa, é melhoramento genético. Só que não vai ser melhoramento genético, vai ser simplesmente hibridagem. Melhoramento genético é quando você pega duas plantas espetaculares e cruza e gera plantas melhores. Tá certo? Igual, por exemplo, isso daqui é um melhoramento genético e muitas das plantas lá no Sábio Calimã saíram 1000 vezes melhor do que isso, tá certo? Mas essa planta razoavelmente saiu bem, tá certo? É rubra feiticeira vezes Carla vezes rubra Calimã. Então, a ideia do melhoramento genético é cruzar as espécies que têm características legais para que os seus descendentes tenham formas e cores melhores que os seus antepassados. Então, amores, agora nós vamos tirar mais dúvidas, tá certo? Nós vamos falar sobre guariante. Guariante é um gênerico, é um gênero da América Central e América do Sul, tá? Então, guariante são 4 espécies do gênero guariante: Aurantiaca, Balgeriana, Patini e Skinneri. Existe um híbrido natural que se chama guariante guatemalensis, que é a Aurantiaca com Skinneri. Então, a Aurantiaca é do México e da Costa Rica, tem lá. A Balgeriana tem em Chiapas, Belize, Guatemala e Honduras. A Patini tem aqui na América do Sul, tem na Venezuela, no Equador, tem na Colômbia, no Panamá e na Costa Rica. E a Skinner é de Chiapas, no México e no sul do Panamá, tá? Então, esse gênero que muita gente acha que é Cattleya, não é, tá bom? Então, amores, inclusive existe um híbrido primário muito famoso, que é a Catliante, né? Catliante Portia, que é guariante balgeriana vezes Cattleya labiata, tá? Então, beleza. Essas plantas, elas são muito usadas para hibridagem. Então, nós vamos para Epicatante vulcano, que é Catliante trick or treat, vezes Epidendro stanfordiano. Inclusive, tá lá no fundo, é aquela laranja lá, tá certo? Antigamente a gente chamava de Epicatleia, mas não é Epicatleia, é Epicatante, porque tem Cattleya, tem guariante, tá? E tem Epidendro, tá bom? Outro detalhe que muitas pessoas não sabem, a Brassocatleya maikai não é Brassocatleya maikai, é Brassante maikai, ou seja, é um cruzamento de guariante balgeriana com Brasávola nodosa. Então, corrija aí na sua plaquinha que tá errado, não é Brassocatleya maikai, é Brassante, que é Brasávola com guariante, tá bom? Beleza. E a última é a Guaritonia Why Not, que era muito conhecida como Cattleya Why Not. Não é. É guariante aurantiaca com Bructonia sanguínea. A Bructonia sanguínea é um gênero nativo da Jamaica, da América do Norte. Então, amores, espero que vocês tenham mais ou menos entendido. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar que eu respondo. E vamos aproveitar esse vídeo e compartilhar para que esse conhecimento chegue a várias pessoas. Meus amores, não esquece do like. Super beijo. Tchau, tchau.
Uma queridíssima que já havia comprado placas Deusvando orquídeas, encomendou as bolachas Deusvando. Olha só, o dendróbio já está todo enraizado, dendróbio anosmo, planta que gosta de ficar de pendurada. Então estou levando para Rio Claro, galera que gosta de novidades. A placa Deusvando, perdão, essa bolacha Deusvando você pode plantar plantas que gostam de ficar pendentes, outras plantas também, ou você pode plantar dessa maneira, colocar o arame de 3 pontas, que ela vem furada e fica igual uma bolachinha. Vou mostrar uma bolacha para vocês, que eu coloquei uma muda de Catlenobilio HI que o Heron Gonçalves me deu de presente, numa bolacha de peroba. A peroba é bem durável também, olha só, já plantei aqui, tá certo? Então, mas essas placas de roxinho de Paraju, elas duram muito mais, tanto a placa Deusvando como a bolacha. Outro arranjo que eu fiz, eu ganhei as madeiras de um queridíssimo e eu já plantei várias coisas. Eu vou até mostrar uma Cattleya valqueriana albensis que está enraizando. E peguei essa bolacha maravilhosa que ele me deu de presente e coloquei esse toquinho da braçávula martiana. É uma planta que vai ficar na minha coleção, vou tentar reproduzir, fazer híbridos com ela, que é uma braçávula diferenciada, né? Do norte do Brasil, tá certo? E eu quero muito que ela se desenvolva bem, já coloquei ali. Depois vou adicionar um pouquinho de esfagno, porque realmente a madeira seca. Eu ia vender essa lua case num combo, né? Ainda estou esperando para ver se alguém vai querer o combo. Caso não queira, eu vou ver o que eu faço. Se eu planto ela na bolacha para usar ela como matriz, que é uma planta excepcional. O Lauan tinha até se interessado por essa planta, mas eu até pensei em ficar com ela por causa de genética, né? Fazer cruzamentos, cruzar ela com o Luddiese. Já me falaram que alguém já fez esse cruzamento, mas não tem problema eu fazer também, né? Temos liberdade para isso e ver os resultados. O que eu ia mostrar aqui? Ai, meu Deus. Eu estava falando das placas. Ah, sim. A Cattleya valqueriana albensis, que eu ganhei do Joãozinho de Itaúna. E eu trouxe a muda desplantada e amarrei aqui, ó, nessa madeira que eu ganhei desse mesmo amigo. Maravilhoso, obrigado. O esfagnozinho para reter umidade. E olha só, já enraizou a bichinha e já está com a geminha aqui. Ótimo, está se desenvolvendo. É uma linda valqueriana albensis. Amo. Então é isso aí. Várias formas de cultivo, mas sempre usando brita, tá certo? Comprei esses vasos. Esses daqui eu comprei lá em Itaúna. Olha só que interessante, ó, essa minha Lélia superbense alba já estava na placa Deusvando, ó, na bolacha Deusvando, e eu acoplei a bolacha nesse vaso raso. Vou comprar mais desses vasos. Juninho aí de esmeralda já vai fazendo esse vasinho para mim, tá certo? E acrescentei brita zero lavada com palha de arroz carbonizada e a casca de macadâmia moída. Olha só que sucesso que tá isso daqui, já está adorando. Tá certo? Então vale muito, muito a pena. Havia mostrado, né, o plantio dessa Cattleya valqueriana nesse cachepu com toquinhos apenas em caixa, né, como se fosse um quebra-cabeça. Tem pouco tempo, ainda não emitiu raízes, mas vai emitir com certeza. E aqui agora, além do adubo Rimitsu, eu vou usar o adubo foliar, né, porque tem muitas plantas que estão, né, por exemplo, nas botijas, nos paus de barro, né? Essa Sophronites, como é o nome dessa Sophronites? Sophronites coccinea, que eu comprei, que veio lá do sul, e já começou a emitir raízes, e é claro que eu preciso usar um adubo foliar, né? Essa micro-orquídea estava com flor até ontem, olha só que coisinha mais fofa, tá aqui também. Lembrando, amados, que não é necessário deixar os paus de barro sempre cheios. O interessante é você enchê-los, deixar secar, molhar as orquídeas por fora e de vez em quando você enchê-los novamente com água. Não fiquem enchendo muito, né? Essa Adrolélia lauri que eu peguei do Sávio, né? Na verdade foi do Heron. O Heron comprou uma planta do Sávio, uma valqueriana, e tinha essa lauri junto. E arranquei lá do arranjo da Cattleya valqueriana e já está enraizando aqui no pau de barro, tá certo? As jangadinhas, né, de café são ótimas plantas para recuperar plantas debilitadas. Essa Cattleya valqueriana tipo, que foi meu irmão Reginaldo Vasconcelos, que me deu há muitos anos, é uma valqueriana linda, né? Tava horrível no meu cultivo lá em Valadares e coloquei na jangadinha de café e já dá para ver a raiz. Olha só, que coisa mais maravilhosa. O pau de café tem um poder imensurável com relação ao enraizamento.
A Ascensão do Campo também tem? Tem. Mas com relação ao pau de café, eu nunca vi nada igual. Olha só, essa planta estava debilitada, fraca e já está com a raiz aqui, certo? E por enquanto eu ainda não usei o adubo, né? Adubo líquido nenhum. Vou usar o meu adubo, né? Que é uma mistura de Ceacrop com Super Drive e mais uma coisinha para dar um up nessas plantas que precisam enraizar, né? Se recuperar, tá certo? Amores, tá. Olha aqui sobre o pau de café. Olha aqui, ó. Esse Trichocetro fusco, que coisa mais maravilhosa. Extremamente maravilhoso. Eu cruzei isso com Coniella ceboleta ou Oncidio ceboleta. Tá fantástico. Tá fantástico os bebezinhos da bandeja. Alguns morreram por causa do frio, né? O frio, você molha e a água fica gelada e acaba queimando, né? Mais um detalhe aqui, ó, de enraizamento. Essa Cattleya labiata, esses síndriles, ó, amarrados aqui no pau de café, ó. É fantástico, vale muito a pena usar. Muitas pessoas ficam me mandando perguntas, ô Francisco, eu posso usar, tipo assim, essa madeira X, madeira Y? Amores, vão direto na fonte. Pau de café, entendeu? Madeira de café, se você tem acesso, consiga madeira de café, é muito bom. Essas jangadinhas eu tenho algumas para vender, tá? Muito bom para recuperar plantas. Sanção do campo, pedaço de ipê, mas o que? Qualquer fruta cítrica, laranja, mexerica, limão, você pode serrar uns tronquinhos, né? Se você precisar fazer uma poda nas suas árvores aí de frutíferas, ou você vê que alguém tenha, peça uns pedaços para serrar, tá certo? Super beijo, tchau, tchau. Já chegou o inverno, né, meus amores? Mesmo tem muitas pessoas já fazendo replante dos catacetos, mas para mim não é a hora certa, porque eles ainda estão descartando as folhas. Vocês podem observar que os meus catacetos estão amarelando, sem contar a quantidade de folhas que já caíram, tá certo? Então, alguns eu já fiz o replante porque foi necessário fazer, porque vieram mudas, né, igual essa galeandra que chegou para mim. Então, eu tive que fazer já o replante para não deixar desplantada. Essa Fred Carqueara aqui, ela desplantou, eu vou deixar ela soltinha porque eu vou juntar com essa outra no vasinho, tá? Eu já cortei vários pets descartáveis porque eu tenho todas elas eu vou colocar no pet descartável de preferência. Esse Cycnops Pentadactylum, olha só que coisinha mais maravilhosa, eu acredito que seja flor feminina. Ele já está na hora de mudar também, mas ainda está amarelando as folhas. Eu vou ver se eu cruzo ele com alguma coisa, vamos ver o que que vai dar. E todas as minhas plantas serão plantadas com esfagno e palha de arroz carbonizada com retenção de líquido, igual esse Cycnops pentadátilo que eu cruzei com Catasetum fibriato. Em breve vai para o laboratório e para ser reproduzido, tá bom? Beijo. Amigos orquidófilos, tudo bem? Então, meus amores, nos meus vídeos eu sempre mostro vários tipos de cultivo que eu utilizo. O mais tradicional é a brita zero lavada, com casca de macadâmia e palha de arroz carbonizada. Lembrando que são 80% de brita, 10% de palha de arroz carbonizada e 10% de casca de macadâmia moída. Essa agora que eu estou utilizando, ela é bem moidinha. Como é um material duro, não se decompõe rápido, né? Então isso facilita com que o substrato tenha uma durabilidade maior. E também estou usando cachepôs, né, com os restinhos de madeira que são usados, né, para a fabricação do cachepô. Em breve vou estar mostrando resultados, como essa Cattleya gutata. E também estou aderindo à forma de cultivo da Massasani Morimoto do Colibri Orquídeas. Essas mudinhas foi ela que reproduziu para mim, um híbrido de Dendróbio findlayano com Dendróbio hircoglosso que eu fiz lá em Governador Valadares, usando palha de arroz carbonizada e esfagno. Olha as raizinhas saindo para fora, tá certo? Como eu agora moro uma cidade que chove muito, é muito frio, a umidade é muito alta, e por causa disso eu tenho que usar um orquidário que tenha essa lona plástica transparente, que não deixa pegar chuva, então eu posso controlar bem as regas das minhas plantas. Aí eu venho aqui com a mangueira, essas daqui que secam mais rápido, estão secas, eu molho. Mas isso daqui está úmido, então eu não vou molhar, eu pulo, tá? Com o meu chuveirinho e venho
e molho novamente as plantas que precisam ser molhadas. As plantas que estão em cascas, né, precisam de muito mais regas, então isso sim, eu vou trazer um equilíbrio melhor para o cultivo das minhas orquídeas, especialmente por causa das regas. A luminosidade, ela é, como se fala, uniforme para todas as plantas, tá? Então, plantas que precisam de mais sombreamento, uma proteção melhor, eu coloco ali no canto com meus símbolos, as minhas bandejas, meus bebês, phalaenopsis, bougainvilleas asiáticos, micro-orquídeas, coloco ali também, tá certo? Mas com relação à rega, a questão toda é a rega, né? As minhas plantas plantadas na placa Deus Vando, né? Igual essa Lelioclatea Hobbit Strike com Cattleya valkeriana, ok? Então realmente seca rápido e eu preciso molhar com mais frequência essas plantas que estão, né, plantadas em madeira. E aí isso é fácil, eu ligo o chuveirinho, a ducha, né, como preferem chamar, e molho as que precisam ser molhadas e passo as que já estão úmidas, molhadas, que não precisam receber tanta umidade. Super beijo, tchau, tchau.